Olá, meus amados irmãos, que alegria de estarmos juntos nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Damos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Louvamos a Deus porque, apesar desta circunstância que vivemos nestes dias, podemos nos conectar uns com os outros e, sobretudo, com o nosso Deus para celebrar ao Senhor, para adorar o seu nome. Nossa oração é que Deus seja honrado e glorificado através deste culto e que todas as partes deste culto tragam edificação e fortalecimento da nossa fé e da nossa comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesta noite. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 66, o verso 1 até o verso 4. E assim diz a palavra do Senhor: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isso a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Pai querido, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque só tu és digno, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui reunidos
juntos como tua igreja, louvando, exaltando e glorificando teu santo nome, Pai. Recebe, ó Deus, o culto que vamos prestar ao Senhor. Recebe cada louvor, ó Deus, que vai sair dos nossos lábios e que a tua palavra fale grandemente aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a dedicarmos, a entregarmos ao Senhor somente o nosso melhor. E muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que a tua igreja tem de te cultuar, reunidos mesmo que de forma online. Que o teu Santo Espírito continue nos guiando e fale aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor.
Querida igreja, esse é o nosso momento informativo e nós gostaríamos de lembrar os irmãos que as programações da nossa igreja, elas estão acontecendo no canal do YouTube da nossa igreja todo domingo às 10, às 19 horas e quarta-feira às 20 horas. O nosso culto presencial também acontece domingo pela manhã, em nossa igreja, às 10 horas da manhã, e é necessário fazer a inscrição que sai toda quarta-feira após a live do nosso pastor Marcos. Também temos o nosso culto da juventude, todo sábado às 19 horas, e também é necessário fazer a inscrição. Lembramos dos irmãos da nossa equipe de aconselhamento que tem se disposto a ajudar muitas pessoas nesse momento e que tem sido realmente uma bênção na vida dos membros da nossa igreja, mas também de pessoas que não fazem parte da nossa igreja ainda. Também temos os nossos pequenos grupos que têm se reunido de forma online, uma bênção de Deus nas nossas vidas, e o nosso momento de oração no Google Meet, todos os dias de segunda a sexta, às 7 da manhã e às 18 horas. Queremos também lembrar os irmãos que a nossa programação tem acontecido tomando todos os cuidados que são necessários. Por isso, nos ajude orando, mas também cada um de nós precisa fazer a sua parte. A nossa igreja tem pensado também no nosso planejamento estratégico. Por isso, queremos pedir aos irmãos que ainda não responderam aquela lista que foi enviada pelos grupos de WhatsApp, que, por favor, respondam o mais breve possível. E com certeza vamos ter a análise da nossa igreja, vamos poder entender muitas coisas e também melhorar muito para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude e continue nos dando a direção dele para que possamos sempre fazer o melhor. Então, se você ainda não respondeu à nossa pesquisa, por favor, responda ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp e vamos estar enviando o link. Também queremos dizer aos irmãos que todas as programações que acontecem dos ministérios da nossa igreja estão em nosso boletim e você pode ter acesso tanto em nosso aplicativo quanto no site da nossa igreja. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos ajudando sempre nessa tão grandiosa obra que é louvar, glorificar o nome do Senhor e proclamar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus,
temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus, há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor, tu és o Senhor. Meus queridos irmãos, esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E eu gostaria de ler o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras que o próprio Senhor Jesus disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Que nós possamos realmente fazer desse momento um momento de alegria, um momento de felicidade, porque estamos sendo fiéis ao Senhor também com os nossos recursos e estamos sendo generosos porque podemos ofertar ainda para outras causas. Agora na sua tela aparecem os 5 bancos que a nossa igreja tem conta. Você pode tirar uma foto, tirar um print e estar nos enviando o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica que é para a compra de cestas básicas. A nossa igreja já distribuiu mais de 500 cestas básicas, então muitas famílias foram abençoadas e nós queremos agradecer a cada um dos nossos irmãos que tem investido
não somente a sua vida, mas também os seus recursos na vida de outras pessoas. Também queremos lembrar os irmãos do nosso plano de investimento para o centenário. Pedimos aos irmãos que continuem colaborando e também queremos agradecer, porque muitos irmãos têm feito isso, estão se mantendo fiéis ao Senhor, fiéis ao plano que colocaram primeiro em seus corações, e por conta disso muitas coisas têm acontecido na nossa igreja, mas a gente ainda tem muito trabalho, a gente tem muito que avançar. E nós contamos com você, meu querido irmão, para que possamos fazer mais, sempre mais, não pensando em nós mesmos, e sim nos frutos eternos que vamos colher através do trabalho da nossa igreja, que são pessoas convertidas, pessoas que vão conhecer a Cristo. Então, depois de fazer a sua transferência do seu dízimo, sua oferta específica ou plano de investimento, envie um e-mail para ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai descrever a destinação do valor que você está nos enviando. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue sustentando a sua vida. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Os homens podem cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. As mulheres, tudo que há em mim, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Queremos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que estão sendo colocados diante do altar do Senhor e por sua vida também. Fechemos os nossos olhos e baixemos as nossas cabeças. Senhor, continua a abençoar teu povo, ó Deus. Continua a dar essa alegria que a tua palavra nos diz que é a maior alegria em dar do que em receber. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos e nós ainda temos o privilégio, Senhor, de compartilhar isso com outras pessoas. Pai, muito obrigado porque isso é o teu reino, Senhor. O teu reino é que nos impulsiona, Pai, a fazer sempre mais, sabendo, ó Deus, que os frutos de todo o nosso trabalho eles são frutos eternos. São frutos, ó Deus, de pessoas convertidas a Cristo Jesus, de pessoas que se colocam diante do teu altar, abandonam a vida de pecado. E nós queremos, ó Deus, agradecer porque a nossa igreja tem trabalhado, Senhor, com afinco todos os dias, para que isso seja uma realidade em nosso meio. Continua, Senhor, nos sustentando. Obrigado, ó Deus, pelo coração generoso dos teus servos. Continua, Senhor, a abençoar cada família e a cuidar daqueles que estão passando por momentos mais delicados nesse momento. Que o teu Santo Espírito, Pai, continue falando aos nossos corações, nos consolando em nossas dores e trazendo sempre a alegria de contribuir, de investir no teu reino. Obrigado por tudo e oramos, não por nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores, o quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo,
proclamar o seu nome, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou, porque Ele me amou, primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor, eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amados irmãos, depois de ouvirmos palavras tão inspiradoras, palavras tão enriquecidas pelo amor do nosso Deus, nós precisamos orar. Precisamos orar pela Junta de Missões Nacionais, precisamos orar pelo campo missionário e precisamos também colocar a nossa vida para que Deus nos use conforme a sua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, com gratidão nos nossos corações. Ó Pai, ao ouvir palavras que vêm, Senhor, do pastor executivo da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão.
Ó Deus, como é maravilhoso ver que o teu servo tem sido enriquecido pelo teu amor. Rogamos por sua vida, rogamos por sua família, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, rogamos que tu o abençoe rica e poderosamente, para que ele continue multiplicando esse amor, multiplicando o teu evangelho. Ó Pai, dá a ele a visão, dá a ele, Pai, o discernimento, dá a ele, Pai, tudo aquilo que provém, Pai, de ti, para que ele entenda e compreenda todo o campo missionário e também entenda a vida daqueles que com ele trabalham. Ó Pai, assim também rogamos por todos aqueles que compõem a Junta de Missões Nacionais, pelos missionários espalhados por toda a nossa nação, assim como por suas famílias. Ó Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que a nossa nação tem feito de errado. Ó Pai, perdoa os pecados em nome de Jesus, por toda a idolatria, por todo o humanismo, por toda, Pai, a ação e reação em que confrontam com o Senhor e confrontam com a sua palavra. Ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus que tu tenhas misericórdia e perdoe os pecados da nossa nação, enquanto colocamos as nossas vidas na sua presença. Ó Pai, usa-nos. Desejamos sermos discípulos que agrade o seu coração. Transforma a nossa vida, Pai, e faz de nós vasos de honra para o Senhor. Ó Deus, que em tudo que falarmos, ou agirmos, ou reagirmos, sempre tenhamos em mente que estamos, Pai, aqui na terra para abençoarmos, para buscarmos sempre a salvação de vidas e para que as vidas salvas cresçam no conhecimento da Tua Palavra. Assim, Pai, nós colocamos este momento de oração por missões pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, desejamos expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós, através da nossa igreja, apesar desta circunstância tão difícil que temos vivido, que é esta pandemia. Gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes dos nossos ministérios através dos vídeos que os irmãos assistirão neste momento. Veja e glorifique a Deus conosco por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Atividades do Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência durante a pandemia. Cultos em Libras online através de lives no Instagram, no perfil Capunga Surdos. Interpretação das lives de boa noite aos domingos e às quartas-feiras e demais lives, e dando sequência com a participação dos surdos com oração pessoal e pela comunidade surda, e conversas como forma de acolhimento nesse período pandêmico. Encontros através do WhatsApp com os surdos para oração, mentoreamento, aconselhamento e acolhimento nesse momento de pandemia. Março até o momento atual. Culto em Libras com a pregação do pastor Carlos Eduardo, surdo, pastor do Ministério com Surdos, da Primeira Igreja Batista, Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Pregação em Libras pelas lives. Cultos em Libras da PIB em João Pessoa, PIB em Curitiba, Segunda Igreja Batista em Areias, congresso na PIB Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Na Igreja Batista em Cavaleiro, em Pernambuco, pregação falada. Os surdos da Capunga assistiram às lives. Fomento no grupo Surdos Capunga, com os intérpretes associando conhecimento bíblico com a pessoa com deficiência em sua semana estadual, de 21 a 28 de agosto, estendendo para o mês de setembro, aniversário do Ministério. Está prevista ainda uma live para as famílias sobre convivência em casa e na igreja com filhos e irmãos com deficiência. Interpretação em Libras nos cultos e devocionais. Senhor, Senhor, Senhor,
nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que está no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, no capítulo 20, a partir do verso 1. Leremos inicialmente os 4 primeiros versículos deste capítulo e depois leremos a parte seguinte até o verso 27. Então, localize, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 4, e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Que Deus abençoe e aplique essa palavra preciosa aos nossos corações. Meus amados, temos neste texto uma situação concreta de dificuldade, de grande dificuldade para o povo de Deus, para o povo de Judá, para ser mais específico. O rei Josafá passou por momentos terríveis, com a iminência do perigo. Os moabitas, amonitas e alguns meunitas, povos vizinhos de Israel, se juntaram, se levantaram para guerrear contra o povo de Judá. Diz o texto no verso 2: Vem contra ti uma grande multidão de Edom. Não era uma pequena multidão, não era um povo pequeno, não era um exército pequeno, era uma grande multidão que vinha contra o povo de Judá. Essa situação estava certamente acima da expectativa de Josafá. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, enfrentamos situações também que estão acima da nossa expectativa, estão além daquilo que a gente poderia pensar, imaginar. Muitas vezes nos defrontamos com situações que fogem completamente à nossa expectativa. Quais devem ser as nossas atitudes diante dessas circunstâncias? O que devemos fazer? Que atitudes devemos tomar? O texto nos ensina que, apesar de toda aquela situação difícil e complicada, Josafá e seu povo conseguiram vitória, alcançaram a vitória. Eu creio que, agindo como o povo de Judá agiu, agindo como Josafá agiu, certamente alcançaremos também vitória diante das adversidades deste mundo e deste tempo em que vivemos. Um tempo tão complicado, um tempo tão difícil. Vejamos então algumas atitudes que devemos ter para enfrentar os desafios da vida e para certamente, pela graça do Senhor, vencer esses desafios. Primeiramente, para vencer os desafios da vida, busque o Senhor. Para vencer os desafios da vida, busque o Senhor. A Bíblia nos diz aqui que Josafá teve medo. Josafá teve medo, está no verso 3. Ele teve medo. O escritor sagrado relatou o medo desse líder do povo, desse que era o rei de Judá. Ele teve medo. Quantas vezes também o medo pode assolar o nosso coração, pode atingir o nosso coração em cheio. Muitas vezes podemos sentir medo de situações concretas, situações reais e às vezes até de situações irreais, que simplesmente estão no nível da nossa imaginação, que não são de fato situações que poderiam causar medo, mas muitas vezes nós acabamos imaginando uma série de coisas, alimentando uma série de coisas na nossa cabeça que certamente não vão contribuir em nada para a nossa edificação e também para o enfrentamento dos problemas. No caso de Josafá, ele tinha
pelo menos humanamente falando, muitas razões para ter medo. Uma grande multidão, como dissemos, estava vindo contra ele. E ele não tinha, certamente, condições de enfrentar aquela situação. Meus amados, o medo normalmente vem quando reconhecemos que a nossa capacidade é limitada. Reconhecemos e percebemos que não temos condições de vencer os nossos desafios com os nossos recursos próprios, pessoais, humanos, tão limitados. Josafá foi informado então de que uma grande multidão vinha contra ele, por isso ele teve medo. Quando viu o tamanho do problema, encarou a sua realidade, ficou amedrontado. Na verdade, precisamos ter também uma visão mais honesta a respeito de nós mesmos, da nossa própria realidade, dos nossos próprios recursos. Precisamos enxergar o quanto somos limitados, o quanto somos incapazes de vencer as lutas que temos diante de nós e o quanto dependemos de Deus, o quanto carecemos do Senhor. Diante desse quadro caótico, tão difícil, o que Josafá fez? O que o povo de Judá fez? Todos se congregaram, todos se uniram para buscar o Senhor. Diz o texto aqui nos versos 3 e 4. Você pode acompanhar comigo. Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as partes de Judá veio gente para buscar o Senhor. Todos se uniram com esse propósito, todos se uniram com o propósito de buscar a Deus e de buscar socorro em Deus, buscar solução em Deus. Porque teve medo, porque reconheceu a sua limitação, Josafá aprendeu a depender de Deus. Aprendeu que ainda que os recursos humanos sejam pequenos, limitados, escassos, os recursos de Deus são infinitos, são ilimitados. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Josafá aprendeu a buscar a Deus para vencer o medo. E é isso que nós precisamos fazer. Diante de tantas situações que podem nos amedrontar hoje, no meio desta pandemia, no meio desta circunstância tão difícil, precisamos buscar o Senhor, e melhor ainda quando nós nos unimos, ainda que seja através da internet, ainda que seja através de uma rádio. Nós precisamos nos unir para buscar o Senhor, para buscar em Deus uma solução para esta pandemia, para buscar em Deus uma solução para a crise econômica que aflige o nosso povo. Precisamos buscar o Senhor diante de todos os medos que atingem os nossos corações nestes dias e declarar a nossa total dependência de Deus. Foi exatamente isso que Josafá fez em oração. Volte comigo ao texto, 2 Crônicas, capítulo 20, de 5 em diante, de 5 a 12. Leia comigo a oração de Josafá. Diz o texto: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela tem edificado um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir,
quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste por herança. E o verso 12, nesse verso 12, Josafá termina a sua oração de uma forma magnífica, de uma forma tremenda. Ele diz: ó nosso Deus, acaso não executarás juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 3 verdades tremendas aqui nesse verso 12. Não temos força. A segunda verdade, não sabemos o que fazer. A terceira verdade, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a posição correta que devemos assumir diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades da vida. Muitas vezes não temos forças para resistir. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Porém, nessas circunstâncias, os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Nossos olhos estão postos em ti, ó Deus, disse Josafá. Nossos olhos precisam estar postos, focados no Senhor, nosso Deus. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a capacidade, a sabedoria, as condições necessárias para enfrentarmos todas as situações que tenhamos pela frente. Isso reflete a nossa total dependência do Senhor. Quando olhamos para o Senhor, desviamos o nosso olhar dos problemas e concentramos a nossa atenção no Deus vivo e verdadeiro, que é maior do que todos os nossos problemas, que é maior do que todas as dificuldades, que é muito maior do que toda esta pandemia que temos diante de nós. Justamente por isso o salmista, no Salmo 34, verso 5, afirmou: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos ilumina, Ele nos esclarece, e Ele não deixa que os nossos rostos fiquem confundidos. Então, mantenha os seus olhos em Jesus, olhe para Ele, olhe para o nosso Deus. Isso me faz lembrar de Hebreus capítulo 12, onde o autor aos Hebreus vai nos dizer que, tendo, porém, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia e se agarra, se apega a nós. Vamos nos livrar do pecado e do embaraço que nos rodeia. E vamos correr, então, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, se você não tem mais forças, se você não sabe o que fazer, coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos nesse Deus maravilhoso que ama você e que está junto de você e que certamente terá condições de lhe conceder a vitória, em nome do Senhor. Em segundo lugar, para vencer os desafios da vida, confie no Senhor. Volte comigo ao texto. 2 Crônicas, capítulo 20, de 13 a 20 agora. 2 Crônicas 20, de 13 a 20, a história continua dizendo que todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos, todas as famílias reunidas para buscar ao Senhor. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse:
Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação, ou vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor. Eles se ajoelharam diante de Deus e o adoraram. E o verso 19 vai dizer que os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Deus salva o seu povo. E então, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscá-lo com fé. Devemos buscá-lo com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantas e quantas promessas temos na Bíblia, promessas que se aplicam perfeitamente aos problemas que enfrentamos ao longo da nossa vida. Deus espera que nos apropriemos dessas promessas e isso faremos. Delas nos apropriaremos pela fé, tão somente pela fé. O salmista no Salmo 34, verso 8, afirmou: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é quem nele se refugia. Se refugia porque nele confia. Portanto, provem e vejam que o Senhor é bom. Josafá disse: creiam no Senhor, o seu Deus, e desta forma vocês estarão seguros. A nossa segurança está em Deus, o Senhor. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança não se encontra nos recursos humanos e materiais que este mundo pode proporcionar. A nossa segurança não está num bom emprego. Não está numa conta abastada no banco. A nossa segurança está no Senhor, nosso Deus. O Senhor foi a segurança para Josafá e para o seu povo. Em Deus o povo encontrou segurança. Não encontrou segurança nos seus recursos. Não encontrou segurança na sua capacidade de enfrentar aquele exército imenso, aquela grande multidão que vinha contra eles. Não, eles encontraram segurança no Senhor. Portanto, a palavra de Deus nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho, entregue os seus problemas, entregue as suas dúvidas, entregue as suas angústias, os seus problemas, tudo ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Deixe Deus agir, deixe Deus intervir, confie nele. Isso me faz lembrar de um texto que compartilhei recentemente com os irmãos, de Hebreus capítulo 10, 38 e 39. O autor vai dizer que o justo viverá pela fé. E se retroceder, diz o Senhor, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da vida, para a preservação da alma.
O justo vive pela fé. Ele não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que crê. Ele crê no Senhor e por isso confia no Senhor. Por isso, diante dos problemas da vida, diante desses desafios que temos à nossa frente, precisamos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé. Precisamos pedir, como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Precisamos buscar a Deus com fé. Fé é o escudo que nos ajuda a apagar todos os dardos inflamados do maligno e nos ajuda a perseverar diante dos desafios que temos diante de nós. Em nome de Jesus, renove a sua fé no Senhor. Não permita que ela desfaleça por coisa alguma. Ainda que o Senhor não faça exatamente aquilo que você gostaria que Ele fizesse por você ou pela sua família, continue crendo. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, continue crendo. Ainda que as situações que você está vivendo hoje com a sua família sejam completamente contrárias a tudo aquilo que você poderia imaginar, prever, sonhar para a sua vida, continue crendo. Ainda que o céu fique silencioso e você não consiga neste exato momento ouvir o que Deus está lhe dizendo, continue crendo. Não abandone a sua fé, não retroceda, não volte atrás. Em nome de Jesus, o justo viverá pela fé. Continue vivendo pela fé, continue com a sua fé firmada nesse Deus que ama você, que ama a sua família e certamente está ao seu lado para lhe ajudar a enfrentar todas as situações, todas as circunstâncias que você tem pela frente. Terceiro lugar, para vencer os desafios da vida, louve ao Senhor apesar das circunstâncias. Louve ao Senhor apesar das circunstâncias. Continue no texto, 2 Crônicas, capítulo 20, agora dos versos 21 a 27. De 21 a 27, nós vamos encontrar o seguinte: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Lembram da palavra do Senhor? Nesta batalha vocês não terão que lutar. Fiquem parados e vejam o livramento, vejam a salvação do Senhor. Foi isso que Deus fez. Verso 25 vai dizer que Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar. Gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, Vale da Bênção, até o dia de hoje, até o dia em que o escritor escreveu esse texto. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Meus amados, temos aqui algo extraordinário.
Primeiramente, uma estratégia completamente diferente e absurda aos olhos humanos. A primeira providência de Josafá, que consta aqui no verso 21, foi a seguinte: designar aqueles que deveriam cantar. Aí você vai dizer, mas espera aí, eles estavam partindo para a guerra. E de repente, Josafá forma um coro para ir à frente do exército, cantando e glorificando a Deus com essa música cuja letra é: deem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Era algo completamente fora do raciocínio humano, fora do entendimento humano, mas certamente era algo que Deus queria que eles fizessem. Em muitas situações da Bíblia, encontramos Deus contrariando a lógica humana. Deus não cabe na nossa cabeça. Ele é muito além daquilo que a gente pode sequer pensar e imaginar. Josafá designou aqueles que deveriam cantar: deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. O salmista no Salmo 103 nos diz: bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Meus amados, o nosso foco precisa ser na gratidão, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às experiências dolorosas. Mesmo com o coração apertado, mesmo diante das circunstâncias adversas, precisamos pedir a Deus que Ele colha dos nossos lábios somente a gratidão, jamais a murmuração, jamais a reclamação. Que Deus nos livre do comportamento do povo de Israel durante aqueles 40 anos no deserto, mas que Ele encontre em nossos lábios somente a gratidão, somente o louvor, somente a adoração. O foco da nossa vida precisa ser na gratidão. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Naum 1, verso 7 nos diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Paulo afirmou: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta é a versão da NVI, a nova versão internacional. Eu vou repetir: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Precisamos dar graças em meio às circunstâncias adversas. Precisamos dar graças porque Deus está conosco na hora da provação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não temeremos, não teremos medo, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Passamos por vales, passamos por desertos, passamos por situações as mais variadas, mas Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele nos dá refrigério em meio às provações, em meio às adversidades. O pastor, quando conduz as suas ovelhas para o ponto mais alto da montanha, para que lá elas desfrutem de tranquilidade, lá elas desfrutem de um retiro pessoal com o pastor, lá, para chegar lá, o caminho até o topo da montanha é através dos vales. Mas nos vales, as ovelhas encontram as águas mais cristalinas. Aquela água límpida, preciosa, que somente Deus pode nos conceder.
Deus nos dá refrigério em meio aos vales. Deus nos dá refrigério em meio aos desertos. Ele tira água da rocha. Ele nos dá água em meio ao deserto, porque Ele nos conduz até o topo da montanha. Precisamos dar graças também porque Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Ele faz com que todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas, até mesmo aquelas experiências dolorosas, Deus faz com que se tornem para o bem daqueles que o amam. Precisamos dar graças. Precisamos dar graças também porque os problemas sempre são permitidos por Deus apenas para o nosso crescimento, apenas para o nosso amadurecimento. Os problemas sempre serão oportunidades para crescer. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, já concluindo a sua carta, ele vai dizer que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Deus nos aperfeiçoará, nos reabilitará, nos confirmará, nos dará um alicerce firme e seguro depois de termos sofrido. Ele fará isso por nós. Ele fará isso por nós. Por isso precisamos pedir a Deus que nos ajude a aproveitar bem todas as oportunidades. Ainda que sejam situações difíceis e dolorosas, precisamos pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos a aproveitar essas oportunidades, essas situações, como uma oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Deus tem poder para transformar as nossas aparentes derrotas em preciosas vitórias. Você se encontra numa situação igual à de Josafá, sem forças, sem saber o que fazer, os seus recursos acabaram. Busque o Senhor. Confie no Senhor. Fazendo isso, você terá tremendos motivos para louvar e engrandecer o seu nome. A minha oração é que diante dos desafios deste tempo, todos nós busquemos com fé o nosso Deus. Louvemos o seu nome com todo o nosso coração, porque certamente essa é a sua vontade em todas as circunstâncias que tenhamos de enfrentar. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento? Gostaria de orar com você nesse instante. Não sei qual é a sua realidade de vida nesse momento. Não sei o que é que você está passando nessa hora. Mas Deus sabe. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o drama que você está vivendo neste instante com a sua família. Ele sabe exatamente quais são as circunstâncias que envolvem a sua vida neste exato momento. E nós gostaríamos de orar com você. Nós gostaríamos de interceder a Deus por você. Queremos também dar a você a oportunidade de não apenas apresentar a Deus os seus pedidos de oração, as suas necessidades mais íntimas e mais profundas, mas que você também, do fundo da sua alma, que você confie plenamente nesse Deus que ama você e que por amor a você entregou seu Filho para salvar você. Esse Deus maravilhoso está aqui neste momento, está aí neste momento junto a você, ao seu lado, para lhe ajudar, para lhe amparar. Creia em Jesus como seu Salvador pessoal. Confie nele como seu Salvador. Volte-se para ele. Nele você encontrará tudo aquilo que você precisa para enfrentar os seus problemas de vida e, sobretudo, para ter vida eterna, salvação. Não tire os olhos de Jesus. Ainda que você não tenha forças, ainda que você não saiba o que fazer, não tire os olhos de Jesus. Mantenha os seus olhos no Senhor, nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por este momento precioso.
Contempla cada pessoa que neste momento o Senhor está, ó Deus, apresentando ao Senhor os seus problemas, as suas angústias, as suas lutas, tristezas, mágoas, frustrações. Deus bendito, contempla, Pai, cada pessoa que nos acompanha neste momento e que precisa do Teu auxílio, precisa da Tua graça. Venha ao encontro, manifesta o Teu poder e faz a Tua obra para a glória do Teu nome. Pedimos também, Senhor, que Tu contemples neste momento aqueles que estão tomando uma decisão, a decisão, ó Deus, de fato, de viver contigo o restante de suas vidas. Aqueles que estão nesta noite, ó Deus, tomando a decisão de não confiar mais em si mesmos, mas confiar tão somente no Senhor, porque reconhecem que dependem de Ti, que precisam de Ti. Ó Deus bendito, confirma essas decisões em seus corações. Dá a cada um, ó Deus, a certeza da sua salvação, a certeza do perdão para os seus pecados, a certeza da vida eterna. Dá a cada um, ó Deus, a bênção de uma nova caminhada contigo. Nós te pedimos, ó Deus, renova a nossa fé, renova a nossa disposição de te buscar e renova a nossa disposição de te adorar a despeito de qualquer circunstância que tenhamos que enfrentar em nossa vida. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se você deseja compartilhar conosco algum pedido de oração ou alguma decisão que você tenha tomado ao longo deste culto, gostaria de pedir a você para enviar uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que é 994357778. Desta forma você poderá compartilhar conosco a sua decisão ou o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino de número 502 do Inário para o Culto Cristão, Temos por Lutas Passadas. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês
que nos acompanharam pela internet ou pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que permaneçam conosco agora no Instagram da nossa igreja, no perfil @ibcapunga. Você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Quero deixar ainda um pedido muito especial a você que é membro ou congregado da nossa igreja. Se você ainda não preencheu a nossa pesquisa de avaliação do ministério da nossa igreja, por favor, faça isso ainda hoje. Nós estamos fechando, portanto, as respostas que temos recebido dos irmãos e precisamos começar imediatamente a fazer, então, a análise final deste questionário e você ainda pode participar. Então, preencha, portanto, este questionário. Se você não recebeu o questionário, solicite no WhatsApp da nossa secretaria, no 994357778. Você receberá o link para ter acesso a esse questionário online, que certamente nos ajudará nessa primeira fase de preparação do nosso planejamento estratégico para os próximos anos em nossa igreja. Nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e que juntos estejamos nas atividades desta semana. Não se esqueçam, teremos a nossa semana de oração às 7 da manhã e às 18 horas pelo Google Meet. Próxima quarta-feira teremos o nosso culto às 8 horas da noite, transmitido pela Rádio Evangélica FM e pelo nosso canal no YouTube. Também teremos no próximo sábado mais uma edição do Juventude Conectada, de forma presencial e transmitida também pelo nosso canal no YouTube. E domingo que vem, as nossas atividades normais em nossa igreja, presencial e online, pela manhã e à noite apenas no formato online. Você é nosso convidado. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te pedimos que a graça redentora do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite através desta transmissão e também, ó Deus, sobre todo o teu povo espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e uma semana muito abençoada para você e sua família. Amém.